Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com o Babá e Faluri. Como o senhor está? Tudo bem, obrigado. Axé. Antes de começarmos o nosso vídeo, eu gostaria de lembrá-los de mandarem críticas, sugestões nos comentários, também curtirem o vídeo, compartilharem com amigos, conhecidos ou até mesmo salvarem para vocês, porque isso é muito importante pra gente, assim, a gente sempre consegue entregar um trabalho bom, um vídeo que vocês se interessem cada vez mais. Axé. Babá, eu queria saber um pouco mais, e acho que a maioria dos nossos inscritos também, sobre a iniciação em Ifá, mais propriamente o Ixefá. O que seria o Ixefá? Como seria? Bom, como seria eu não posso falar. Segredo de Estado. Como seria eu não posso Tentei, gente, falar. mas não deu. Ixefá, como você disse, é uma iniciação em Ifá. Tá? Seria, alguns já ouviram falar um termo, primeira mão de Ifá, segunda mão de Ifá. Ouviram vários termos dentro de Ifá, né? Porque tem Ixefá, tem Itefá. Itelodu, e várias nomenclaturas, tá? De fases dentro do processo de Fá, mas isso vai variar de família para família. Varia. Por exemplo, Ixefá. Então vamos lá, Ixefá. É um processo, quando a gente fala e dá uma orientação e uma explicação, é sempre dentro daquilo que nós vivemos e que nós seguimos. Tá? Sim. E eu vou explicar por que já eu falei esse primeiro comentário. Então é uma iniciação dentro de Fá, tá? Para a pessoa que foi consultado o oráculo e Fá orientou a ela se iniciar dentro de Ixefá. Ela poderia fazer Itefá, mas Fá orientou que fizesse Ixefá. O Ixefá é uma iniciação, vírgula, dentro da minha família. Por quê? E eu estou falando tudo isso porque tem famílias que não existe esse rito do Ixefá. Não tem. Tá? Então, uma iniciação em Fá seria sempre Itefá, que é uma outra iniciação. Tá? Por isso que eu falei que é uma questão um pouquinho complicada, e quando a gente fala sempre da nossa família. E não é falar, a nossa família é assim e outras não são. Tem várias famílias que têm Ixefá e várias famílias que não têm Ixefá. Sim, tem uma diferença. Desculpe. E dentro da nossa família é um processo iniciático. Quando Ifá informa dessa questão, tá? Fazer iniciação em Ifá. Há vezes que ele pode dizer que a pessoa precisa receber Ifá para ser cultuado, tá? Mas a iniciação em Ixefá, ela vai trazer um odo para a pessoa. Um odo de nascimento. E nós já falamos aquela questão do odo de nascimento, né? Falamos de uma outra situação, o odo de nascimento. Já falou, já. Falamos exaustivamente sobre a questão de odo de nascimento. E é nesse momento do Ixefá que irá trazer esse odo, tá? Que vai se reportar ao nascimento dessa pessoa. Durante esses ritos iniciáticos, então, ela vai receber o assentamento de Orumilá para culto, o assentamento de Exu para culto, porque é preciso ter Exu Odara. Ele vai saber qual é o odo dela. Dentro desse odo, quais são as orientações que este odo trazem. Porque dentro de Ifá, a gente fala que tudo é cíclico. O que aconteceu hoje já aconteceu em algum momento do passado. Tá? Sim. Então Ifá orienta, vai trazer algumas orientações para que ela se precavenha com aquilo. E aquilo acontecendo, ela possa fazer os rituais adequados. Ela não, no caso, ela não pode fazer rituais. Aquele que faz Ixefá não pode fazer esse tipo de ritual. E a gente já vai falar já qual é a restrição que ela vai ter. Ela vai saber também quais os orixás dentro do odo dela. Porque cada odo tem um certo número de orixás. Não que tenham só aqueles, tem vários orixás. Sim. Só que aqueles tem uma determinada relevância dentro daquele odo, pelas questões que eles se envolveram justamente naquele odo, acontecimentos que tiveram com ele. Então, eu gosto de dar o exemplo de Oxum, né? Há odos que Oxum gera filhos, há odo que Oxum gera riqueza, há odos que Oxum gera um bom relacionamento, há odos que Oxum gera a liderança.
Então vai depender de cada odo, aquele orixá vai ter uma função. Ah, e só tem Oxum? Não. É Exu, é Ifá, Exu, Ori. Esses 3 sempre estarão nos odos. Entendi. Né? Ifá, Exu, Ori. Aí pode ter Ogum, Xangô, Baluá. E essa variação, diversas divindades podem estar naquele odo. E nem precisa ser todas. Tá? Sim. Tem outros que eu tenho 3, 4, 5 como é de maior relevância. Tem outros que eu tenho 12 de maior relevância. Tá? Mas isso... Lembrando, dentro da família, né? Então ela vai ter este conhecimento. E alguns vão falar, mas ela vai fazer Itefá. Depois, com o tempo, ela vai fazer Itefá. Vai chegar no momento que ela vai precisar, né? Eu falo que isso pode ser que sim, pode ser que não. Tem gente que não precisa? Não houve necessidade. Vamos falar, mas é o caminho, lógico, é o seguinte, ela fez Itefá, Itefá é um rito preparatório para ela poder fazer Itefá. Então, é uma preparatória no sentido de uma adequação da vida. Vamos supor, muitas vezes a pessoa não tem o valor completo para fazer Itefá. E Ifá fala, faça Itefá, Ixefá. Também a pessoa não está preparada para se tornar um Babalaô, uma Yanifá, mas no aí caso. é que está. Necessariamente isso não vai acontecer. Necessariamente isso não vai acontecer. Você fazer Itefá não vai te levar a ser Babalaô ou Yanifá exercendo. A gente chama, trata por Babalaô, trata por Yanifá. Mas não é só isso. O exercer na prática, muitas vezes acaba não acontecendo. Então eu tenho título, recebo, sou chamado dessa forma, porque não tenho outro nome para chamar, mas acabo não exercendo na prática aquela função. Tá? Mas voltando ao Ixefá, essa pessoa fica restrita justamente a isso. Porque ela só pode cuidar do Ifá dela, do Ifá e do Exu. Sim. Então ela vai fazer o Ossé do Ifá, o Ossé do Exu. Entendi. Tá? Então fica restrita a Obi, Orobô, no caso da nossa família não usa Orobô. Elementos? Elementos, bebida, gin, dendê, bebida, sal, água, mel, outros elementos que trouxer para que ela possa fazer esse ritual para o Ifá dela semanalmente, o Ifá e o Exu dela semanalmente, tá? Então alguns pensam em galgar outros caminhos, vai querer fazer Itefá, vai para Itefá, mas outros, aquela situação mudou tanto a vida dela, o Ixefá mudou tanto a vida dela, e falo para vocês, muda a vida, querendo ou não querendo. Muda a vida. Muda ou no amor ou na dor. Forma. Né? Não é por isso. Não é nem no amor nem na dor. Nesse caso não acontece. Há um crescimento e uma abertura tão grande na sua cabeça que você começa a ter outras percepções das coisas. Você pode continuar errando. Mas não é a mesma coisa. Não, você pode continuar errando, mas você é consciente que você está fazendo porque você quer. Você é consciente. Porque Ifá te mostra que você está errando. E aí você continua errando porque você quer. Você decidiu continuar fazendo aquilo. Aí é um problema maior, né? E quando a gente fala errar, é uma concepção muito genérica. O que é errado? O que é certo? O que é errado é o que me prejudica a minha vida. E que pode ter outras consequências no mundo. E o que é certo? O que me traz bênçãos para a minha vida. E não prejudica os outros. E que vai trazer bênçãos ao mundo. Sim. Porque as minhas ações também vão levar bênçãos às pessoas. Com certeza. Né? Há ações que não geram problemas para o mundo. Só para mim. Isso é errado? Lógico que é. Porque nós viemos ao mundo para conseguirmos as coisas boas do mundo. Essa é a questão. Então, quando nós nos iniciamos em Ifá, é justamente seguir, trilhar o caminho, alinhar o nosso destino. Porque ninguém veio para a Terra pedindo coisas ruins. Então, essa é a intenção. E alguns vão falar, mas ele vai fazer Itefá. Não vai. Talvez não precise. Eu estou falando assim, não vai, porque nada é assim, pau, pedra é pedra. Não, é consultado. Tudo pode acontecer. Né? Certo. Tudo pode acontecer. Pode chegar um tempo que Ifá falha, olha, precisa fazer Itefá. Coisa, sei lá, daqui 20 anos. Eu fiz Ixefá. Quanto tempo você fez de Ixefá? 20 anos de Ixefá. Agora eu preciso fazer Aí você vai fazer uma consulta, vai fazer o seu Odum Ifá, que é o aniversário de Ifá, a hora que consulta, Ifá fala, olha, chegou o momento dele fazer Itefá. E a pessoa vai fazer Itefá. Às vezes não, às vezes sim. Às vezes vai ficar a vida inteira com Ixefá e aquilo o time foi que tá ganhando suficiente. não se muda, né? Não mexe. É que quando o Ifá vê essa questão, porque veja assim, quando eu inicio no Itefá, só um detalhe, né?
no Itefá não, no Ixefá, tá? Não raspa, tá? Não raspa? Não raspa. Por quê? Porque não é um renascimento propriamente dito. É um renascimento, mas de uma outra forma. Dentro de Fá só se raspa por uma questão. No Itefá se raspa. O resto não. Os outros iniciações não. Nem de para orixás orixá, não se nem raspa. para Ixefá não se raspa. Tá? Essa é uma das diferenças do culto tradicional, quando se fala de orixá, e do culto de Fá. E da religião de Fá, quando se trata de orixá. Então, o Ixefá vai trazer essa orientação, foi suficiente para a vida dela. Aí ela vai poder fazer iniciação em orixá? Se Fá orientar, vai. Porque todo ano ela faz os ritos dela semanal, os ritos semanais dela, tá? Conforme prescrito, conforme ensinado. E participa das orientações da casa dela, do sacerdote dela, sejam reuniões, sejam apostilas, da maneira que for. Porque ela também tem que ter o aprendizado sobre Fá, sobre Odo, Sim. sobre comportamento, sobre a casa, sobre a Ebé dela, sobre orixá, sobre tudo. Sobre como Então, funciona. tudo isso vai ter essa orientação. E uma vez por ano, na data de aniversário do Ifá dela, da iniciação dela em Ifá, ela deve procurar o sacerdote dela para que ela possa tirar um outro odo. Ele irá tirar um outro odo orientativo para ela, para o período de um ano. Então, para o próximo ano, aquele odo também vai se juntar ao odo Seria inicial dela. orientações de aniversário, né? Vai se juntar ao odo de aniversário dela, tá? Então aí eu tinha interdição que eu não podia usar roupa vermelha. Aí no odo do aniversário vem preta. Então eu não posso usar durante aquele ano nem vermelho nem preto. Preto porque tá para minha vida toda, teoricamente. E vermelho porque veio naquele ano. Tá? Então aquele odo só vale para aquele ano. O que foi sacado na iniciação é para a vida. Aquele do ano é só para aquele período de 12 meses até ela sacar no próximo ano o outro. Pode se manter como não pode. Não, isso é muita Depende. coincidência. É muita coincidência. Coincidência não existe. Então, como a gente parte do princípio que nós estamos sempre melhorando e se corrigindo, então, teoricamente, aquele odo que fala sobre determinado assunto para a vida dela, que veio naquele momento, não vai falar no ano que vem. Porque ela já se consertou. Ela já entendeu. Ela já se melhorou. Né? Ela já entendeu o que ela deveria fazer. Sim. Então, teoricamente, não teria por que vir de novo na sequência. Tá? Nós estamos falando de sequência, não teria por que vir de novo. Se veio algo, tá errado, né? Alguma coisa tá errada. É verificar, não dá para falar certo ou errado. Sim. Né? Tem que verificar. Então, e mais do que essa questão do odo e as orientações que virão para ela, para a vida, as interdições e tudo mais, também o ebó, os rituais que são feitos nesse dia, além de alimentar Ifá e Exu com o que eles pedirem. Então, é o dia de fazer o ebó. Tá? Entendi. Mas eu preciso fazer ebó no restante do ano? Sou iniciado, eu preciso? Depende. Cada um Depende, né? sabe onde o calo aperta seu sapato. Exato. Falar, você precisa fazer ebó a cada um mês. Você precisa fazer ebó a cada 2 meses, a cada 3 meses, a cada 6 meses. Carnê de ebó toda semana. E não é ebó, é fazer consulta, né? A partir da consulta que vai resultar no... Consulta é ebó. Consulta é ebó. Não existe ebó sem consulta. Né? Fez consulta, não fez ebó, está registrado. Por isso a gente fala que consultar Ifá é fazer um registro. Isso está registrado. Inclusive o ritual. Entendi. Tá? Então, a iniciação em Ixefá é essa questão que eu lhe passei. Né? Essa situação entre famílias, que é ou não é. É um ato assim que pode ser preparatório para o Itefá, como pode ser para a sua vida. Lhe dá um certo limite, mas, pessoalmente, se eu não busco empoderamento, eu busco crescimento, para muitos é o suficiente. E é o melhor, né? Então... Sim. E se a gente continuar falando aqui, eu já vou puxar outras iniciações, e isso são assuntos para outros vídeos. Babá, eu queria, como sempre quero, e como sempre as pessoas gostam muito, uma mensagem para os nossos inscritos. Bom, mesmo aqueles que praticam outras religiões não são impedidos de se iniciarem em Fá, seja Ixefá ou Itefá. Esse impedimento só está no ser humano. Quando o seu sacerdote, seja ele de qual religião que for,
Sacerdote não é só do culto de orixá, tá? Da Igreja Católica, evangélica, são sacerdotes também. Eles colocam um impedimento a você dizendo que você não pode. Porque Ifá só traz a melhoria para a nossa vida. Pessoal. É pessoal. Vamos dizer assim, Ifá é uma ferramenta de crescimento e evolução na vida do ser humano. Axé. Que Ifá abençoe. Axé. Muito obrigado por mais um ensinamento, mais um papo que eu vou ficar pensando muito. Eu vou fazer muitas perguntas ainda para o senhor. Axé, muito obrigado. Axé. E antes do vídeo encerrar, eu gostaria que vocês curtissem, comentassem sugestões, críticas que vocês possuem pro vídeo, críticas construtivas, por favor. E também que compartilhassem isso para aquela pessoa que às vezes tem medo, não tem receio, para que ela conheça um pouco mais, se interesse em se melhorar, no caso. Axé, muito obrigado.